Qual é o sonho que Deus te deu? Deus te deu um sonho. O amanhã não existe e o ontem já se foi. Você tem exatamente as mesmas oportunidades do que eu, se não mais. Uma ideia não vale nada, uma ideia não vale nem um centavo. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não é o dinheiro. Da mesma forma que Deus usou muito a pastora Ângela na nossa vida, Deus também usou uma outra pessoa, que é a próxima pessoa que vai falar com vocês. Deus usou, olha como que Deus preparou essas coisas aqui, tá? Foi tudo dele, não tem nada a ver com isso aqui não. Ele preparou tudo. Eu não sabia que ela ia falar de casamento e Deus usou ela no meu casamento. A próxima pessoa, Deus usou com os nossos filhos. Deus usou para cuidar dos nossos filhos, né? Já tem quanto tempo, amor, que ela acompanha a gente? Quase 2 anos, né, que a Natália acompanha a gente. Natália, assim, foi uma bênção, um achado, assim, de Deus para minha vida. Ela me ajudou a passar por um momento, assim, que eu achei que eu não fosse ter força para passar. E ela veio como realmente, assim, resposta de oração de Deus. Eu lembro quando eu falei com a Rai assim, amor, nós temos que procurar uma psicóloga para isso. A Rai, não, de jeito nenhum, não. E ela ficou brava. Mas depois ela foi, conheceu essa pessoa que vocês vão conhecer agora, que vai explicar um pouquinho para vocês também sobre relacionamento. E ela mesma, desde então, né, amor? Todo mundo vai, né? Até a Maria Alice vai. Maria Alice Pimenta vai lá só para dar uma calibrada final, né, amor? Só para dar uma acelerada. A Maria fala assim, eu tô indo lá só para mim controlar a raiva. A Maria agora está assim, mãe, eu estou aprendendo a controlar a raiva, estou tentando controlar. O que ela fala, amor? Eu tentei. Ela falou assim, tia Natália falou que quando eu tiver com raiva, é para mim ou afastar ou contar até 10. E a Maria é muito nervosa. Aí esses dias ela estava numa crise lá de nervoso, e ela tá lá com o pezinho assim, ó. Que isso, Maria? É porque eu estou controlando a raiva. É isso aí. Gente, eu quero que vocês recebam com bastante luzes, bastante barulho, bastante alegria de nosso coração para vocês. Doutora Natália Eringe, cadê ela? Ei, gente, boa noite para vocês. Que coisa boa é estar aqui. Realmente ver todos vocês vindo para um evento para que a gente cresça junto, né? O objetivo aqui do Kaiser é gerar transformação. E é muito bom quando a gente é usado para transformar vidas. Que delícia ouvi-los falar aqui. Que delícia estar aqui com vocês. E estar aqui é muitas vezes ouvir histórias de infâncias difíceis. Eu acho que poucas pessoas passaram por momentos na infância que queriam esquecer, ou não, que gostariam que fosse diferente, que fosse algo novo na sua vida. Todos nós temos histórias, todos nós temos passado, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui. Quantas vezes você desejou ser criança de novo? Quantas vezes você quis voltar? Poxa, e se isso tivesse me acontecido? E se eu tivesse tido essa oportunidade? E se? A gente quer voltar, a gente quer algo novo, algo diferente.
Quantas vezes você desejou ter uma nova chance, uma nova história? Quantas vezes você queria ter pais diferentes, ter tido uma história diferente? Quantas vezes a gente não achava, poxa, mas se eu tivesse tido uma infância diferente, se eu tivesse tido pais que me amavam, ou se isso não tivesse acontecido comigo, tudo seria diferente, tudo seria mais fácil. Eu não estaria aqui onde eu estou hoje. Eu estaria em outro local. É isso. A responsabilidade é do meu passado, é da minha família, eu não ter ou ter algo. E é isso que eu quero dizer para você, que você está certo. Sim, se você tivesse um passado diferente, se você tivesse tido uma infância diferente, sim, tudo seria diferente. E possivelmente, você sim teria alçado voos mais longos. Você poderia estar adiante. Mas a notícia triste que eu tenho para te dar hoje. Eu sei que a gente ouviu várias palavras aqui positivas, né? A pastora Ângela falou aqui sobre relacionamento. Amanhã eu faço 15 anos de casado. E que maravilha é. Marido tá ali. Que benção. Eu falei com ele, olha, 15 anos de casado. Eu lembrei um dia antes do evento. Eu falei, bora, arruma a mala que você vai comigo. Gente, mas hoje eu quero trazer essa notícia para vocês. A gente não muda o passado. Eu não consigo mudar o passado. Você não muda a sua história. Mas por que é tão importante esse passado? Por que a infância é algo tão fundamental? Porque é na infância que a gente constrói as nossas crenças sobre o mundo, sobre os outros e sobre nós mesmos. É na infância que você ganha e cria e constrói óculos, as lentes pelas quais você vai enxergar e interpretar tudo que acontecer. Então a gente tem aí dentro nesse aro de um lado aí desses óculos a sua personalidade, as questões genéticas. Do outro lado nós temos a nossa experiência de vida, o ambiente que a gente vive, a família que a gente vive. E é nisso que nós construímos os óculos para enxergar. É na sua infância que você construiu um senso de competência. Poxa, será que eu sou competente ou não? É na sua infância que você adquiriu e construiu se você é amado, se o mundo é vulnerável, você precisa sempre estar preocupando, com medo de tudo, ansioso com tudo, porque é perigoso. Pode voltar 2 slides, por favor. Obrigada. Ah, tá joia. É na infância que a gente constrói quem nós somos. É por isso que é tão importante esse período da vida. É por isso que às vezes você vai dizer, eu não tenho coragem de falar num palco. Eu não tenho coragem nem de gravar um stories. Por quê? Porque às vezes lá na sua escola, quando você foi falar, os seus colegas riram de você. E aquilo ali para você ficou com uma interpretação que você não é competente para falar. Eu lembro, né, todos nós somos muito diferentes, assim como Maria é diferente da Sofia, que é diferente do Brian. E eu sempre gostei de estudar. Eu sempre era ali a primeira da turma, gostava, amava e gostava de falar, de apresentar trabalho. E a minha irmã é mais tímida, só que ela fez jornalismo, ela é uma excelente escritora, ela escreve muito bem. Então ela passou, né, nós somos irmãs, eu sempre tendo destaque na escola. E ela, por ser mais tímida, embora boa aluna, ela não tinha destaque. Então ela cresceu acreditando que ela era uma aluna mediana.
E eu lembro, eu nunca fui boa para escrever. Eu era boa em matemática. E eu lembro que eu pegava as minhas provas de português ou as minhas redações e vinha 9. Eu lia, eu sempre fui crítica. Falei, gente, mas isso aqui não vale 9. E eu comecei a ficar intrigada por que eu estava recebendo aquela nota. Aí eu pegava a minha nota da escola, levava para o cursinho, onde ninguém me conhecia, e aí vinha uma nota 7. E aí eu comecei a fazer o contrário. A minha irmã, que é hoje uma jornalista, né, formada em jornalismo, eu pegava a redação dela que ganhava 8, enquanto a minha ganhava 9, eu entregava a dela com o meu nome lá no cursinho onde ninguém me conhecia, e vinha 10. E aí ela foi para a faculdade. E na faculdade, eu lembro, eu já estava casada, ela me ligava e falava, Natália, eu ganhei a capa do jornal da faculdade. Não, tem alguma coisa errada. Falei, Elisa, mas como assim? Você escreve muito bem. Não. E aí as evidências continuaram. Outro mês, outra primeira capa do jornal da faculdade. E ela me ligava não acreditando naquilo. Por quê? Porque ela cresceu acreditando que ela não era uma aluna destaque. A infância, a escola, ela forma as nossas crenças sobre a nossa própria capacidade, sobre a nossa capacidade de competência. E isso, mesmo que agora na vida adulta, você tenha evidências atrás de evidências que você é competente, que você é diferente, que você é amado, mesmo assim você tem dificuldade para acreditar. E isso muitas vezes nos limita. Nós temos essas crenças que são crenças limitantes. E a gente precisa entender que a nossa infância trouxe pra gente esses óculos, essas lentes, pela forma que a gente vai enxergar o mundo, interpretar a situação. O bom é que lentes e óculos podem ser mudadas. Dá um play aí pra mim para passar o videozinho. Acho que não vai. Mas eu fiz aqueles stories que o óculos vai mudando. E é isso. Embora na sua infância você pode ter sido e construído uma visão negativa sobre você, que você não é amado, que você não é competente, você pode realmente ter uma atualização. Você pode mudar a lente pela qual você percebe e interpreta o mundo. Isso pode ser feito por você. Pode passar, por favor. E quantos aqui têm pensamentos sobre si mesmos que limitam a sua ação hoje? Que vocês olham para trás e percebem que foi ali construído na infância. Buzina aí para mim, para eu ver se eu não estou sozinha nessa. O que eu quero te dizer que você precisa atualizar as suas crenças, os seus pensamentos, né? Quem você foi, a família que você teve, te tornou quem você é hoje, e isso é importante. Mas a gente precisa olhar para o presente e busque evidências para o seu pensamento. Eu posso chegar e pensar, eu sou incompetente. Olha para o presente, olha onde você está. Busque evidências. Coloque o seu pensamento em juízo. Assim como num tribunal. Se eu pensar, não, eu sou muito incompetente, eu nunca vou dar certo, eu nunca vou chegar no sucesso que o Kaiser tem. Mas espera aí, olha para o seu presente e coloque, espera aí, quantos passos eu já dei? Quantas vitórias eu já dei? Eu estou no capítulo 1 ainda da minha história. Busque evidências do seu pensamento, porque o nosso cérebro, ele funciona de tal forma. Não sei vocês, vou perguntar para o Kaiser, ele vai me responder aqui. Quando você estava querendo comprar a Lamborghini,
parece que você só via esse carro na rua. Não, esse não dá para ver na rua assim, né? A Lamborghini especificamente não foi uma coisa que eu vi de noite, pedi umas 10 horas da noite, falei que eu não queria, só falei com Deus que eu queria, falei com o resto do mundo que eu não queria, falei com a Rai que eu não queria, com o Pedro que eu não queria, só falei com Deus. Deus, se você achar que é bom, se você achar que vai ser bom pro teu reino, então o Senhor providencia a Lamborghini. E falei para todo mundo que eu não queria. E daí no outro dia, 10 horas da manhã, o Pedro pegou e falou: comprei a Lamborghini para você. Então foi algo de Deus, não tem nada a ver com... Então foi sobrenatural. Foi sobrenatural. A Lamborghini. Mas o avião não. Uhum. O avião não. Eu me tornei o maior especialista no meu sonho. Eu busquei todas as informações. Eu ficava olhando sempre. Eu vejo até hoje. Se você observar meu Instagram segue poucas hashtags. Uma dessas hashtags é Fenon 100, que é o avião. Quando a gente quer algo, parece que a gente sempre está vendo isso no ambiente, né? Sim. Isso chama viés atencional. Quando eu acredito que eu sou incompetente, eu vou buscar pistas que confirmem o que eu penso. Então eu vou olhar para a Jaque, a Jaque não está gostando do que eu estou falando. Nossa, eu sou um fracasso. Ou eu vou pegar algo no ambiente, viu? Eu não sou digna de ser amada. Meu marido não me ama, olha isso que ele fez. Eu não vou olhar para a realidade e buscar evidências. Poxa, meu marido está cansado, a Jaque pode estar cansada. E isso vai modificar o que você faz hoje. Então cuide de buscar evidências, porque o seu cérebro ele vai te pegar peças, porque ele gasta muito menos energia concordando com a sua crença central. Gasta-se muito menos energia para concordar. Para que eu busque evidências no ambiente e modifique essas lentes que eu tenho aí, que eu enxergo o mundo, exige esforço. E o nosso cérebro, ele quer economizar energia. Então você precisa entender que a gente vai realmente modificar isso aos poucos. E com isso, pessoal, pode passar o slide para mim. A gente não pode mudar o passado. Mas o passado, olhar para o passado, tem uma importância muito grande. Vocês já viram os atletas de alta performance quando eles precisam fazer um salto? Então, se eles estão aqui, essa é a linha que eles não podem ultrapassar e eles têm um obstáculo na frente. O que eles fazem? Eles dão uns 3 passos atrás para pegar impulso. O seu passado, as suas crenças, quem você foi construído, pode ser uma mola propulsora para onde você quer chegar. Então use o seu passado para conhecer, porque se eu sei que eu tenho uma tendência a interpretar tudo como eu sou incompetente, o mundo é vulnerável, eu não sou digna de ser amada. Se eu tenho esse conhecimento, eu vou poder olhar para a minha realidade e desembaçar a minha lente. Eu vou poder trocar as minhas lentes para que eu enxergue a realidade. A gente precisa se ater aos fatos, lembrando que você não está enxergando a realidade, você está enxergando pelas lentes que você construiu, pela sua personalidade e sua história de vida. Então não se esqueça disso, volte ao seu passado, se conheça, para que você consiga alçar voos longos. Você não muda o passado. Essa é a cara da Maria, né? Essa é a Maria. Mas você pode mudar o futuro. A gente quer tanto mudar o passado, queria que a minha história fosse diferente. Mas você tem o futuro dos seus filhos nas suas mãos. Buzina para mim, quem tem filho aí? Você tem o futuro dessa criança nas suas mãos. Você ganhou uma herança. Herança é para ser desenvolvida. Você quer tanto mudar o passado, mas você tem o futuro de uma criança nas suas mãos.
Você tem o futuro de um ser que depende de você. E essa é a sua principal e maior missão. Não é enriquecer. Não é ser a melhor psicóloga, a melhor médica, o melhor engenheiro, o melhor profissional de marketing. A sua principal missão e maior missão são os seus filhos. Essa é a sua maior missão. E quando a gente tem uma missão muito grande, a gente precisa investir. E aí eu te pergunto, quanto você tem investido nessa missão? Quanto você tem investido? Eu não digo de pagar a escola, colocar comida em casa, isso é maravilhoso e isso é bênção. Mas a minha pergunta para você é, quanto você tem investido nessa maior missão? De dar tempo de qualidade, de estudar. Assim como a doutora Ângela falou, a gente não nasce pronto ou não aprende sobre casamento. E também não aprendemos sobre como ser pais, como ser mães. Eles não vêm com manual de instrução. Nós precisamos entender que precisamos nos capacitar para fazer o melhor, porque você tem uma vida. Não é uma empresa, como o Kaiser falou que ele já faliu algumas vezes ou quebrou algumas vezes. Com seu filho, não dá. Não dá, porque não dá para voltar atrás. Se você falir, quando você estiver velho, quando você estiver ali talvez numa cama, nos seus últimos dias de vida, você não vai lembrar, ou não vai querer mais uma empresa. Você não vai querer mais 1 bilhão na conta. Você vai querer mais tempo com seu filho. Você vai desejar ter um relacionamento com seu filho. Você vai desejar, poxa, podia ter brincado mais. Poxa, podia ter feito isso com esse moleque, eu não aproveitei. E vai ter passado. E vai ter passado. Então entenda. Investir, quando eu falo primeira infância, de 0 a 6 anos, é um momento crucial para toda essa construção. O cérebro do seu filho não está totalmente pronto. E aí você pega um bebê de 2 anos e fica bravo porque ele está fazendo pirraça. Poxa, quem não pode fazer pirraça sou eu e você. Tem um moleque que não tem o cérebro pronto ainda, não tem o cérebro maduro. Educação é um processo e ele precisa de você. Olha, essa parte aqui da nossa testa, que é o pré-frontal do nosso cérebro, termina de amadurecer aos 18 a 24 anos. Então você tem aí crianças que não têm uma arquitetura cognitiva totalmente pronta. Sabe de quem deve ser o papel de ser essa função executiva? Você. A função executiva, a função dela é planejar, se organizar para atingir metas, regular o próprio comportamento, regular as emoções. E aí você sabe o que a gente faz? A gente pega uma criança, é a mesma coisa, eu pego uma criança que não sabe nadar, e aí eu jogo ela em mar aberto, porque tem coisa mais difícil do que controlar a nossa raiva? Tem coisa mais difícil do que controlar as nossas emoções? Mas a gente exige que essa criança faça isso. Então entenda, você tem um cérebro em formação. E por isso que os traumas infantis são tão sérios. Porque eles modificam o cérebro. Eles modificam o cérebro. Mas da mesma forma que esse cérebro pode ser modificado para dificultar, não é impossibilitar, dificultar o desenvolvimento, eu também posso potencializar. Está nas mãos de vocês. O que nós vamos escolher hoje? A gente pode ser usado para construir a vida das crianças ou destruir. E para isso, a gente precisa entender
que a gente precisa florescer para que os nossos filhos frutifiquem. O que é isso? Você precisa controlar suas próprias emoções antes de querer que o seu filho faça. Você precisa ter um caráter melhor para que o seu filho tenha um bom caráter, porque o exemplo arrasta. Então, quando a gente quer que algo frutifique, eu não vou ali invernizar os galhos para que ele frutifique. Eu não vou ali pintar as folhas. Eu não vou colocar frutos de mentira. Não. O que a gente faz? A gente nutre a raiz. A gente coloca mais nutrientes. Então, se você quer que o seu filho frutifique, quem aqui quer que o seu filho vá além de você? Quem aqui quer que o seu filho voe alto? Você pode ajudar para que ele alce voos longos. Só que aproveite o tempo de se preparar para um voo longo é o tempo que ele está num ninho seguro com você. É quando ele é pequeno e não sabe se controlar, está fazendo uma pirraça e ele te pede ajuda. O tempo é quando ele te pede, olhando para você, pai, me ajuda. Você pode construir. Construa hoje o voo longo do seu filho, para que ele alce voos inimagináveis. Se eu perguntar para o pai aqui do CAIS, e você imaginava o seu filho aqui? Os nossos filhos vão mais longe do que a gente. E isso depende de cada um de nós. E você pode fazer a diferença na vida do seu filho. Isso é tão importante, gente. Eu acredito tanto nisso. É algo que eu vivo desde que eu comecei a estudar psicologia, desde que eu comecei a estudar sobre o cérebro. Eu entendi o tanto que a gente precisa cuidar hoje dos nossos pequenos, para que eles voem altos voos longos. E eu queria falar para vocês um pouco da minha história. Eu não posso ter filho, eu e meu esposo. E eu amo crianças. Desde os 10 anos de idade, eu acho que eu dou aula já para crianças. E por muito tempo, eu olhei para essa situação, né? Já tem 10 anos que a gente tenta ter filhos. E eu olhei e eu não sou muito de falar, eu gosto de compartilhar, mas eu não sou no relacionamento como a pastora Ângela, né? Que gosta de falar, eu sou a mais quieta da minha casa. E eu falava muito com Deus sozinha. Falava assim, que piada é essa de mau gosto? Que piada é essa de mau gosto? Mas tem amigas que falavam que nem queriam ter filhos. Eu tenho amigas que falavam assim, ai, pra que isso? Não quero. E hoje tem. E eu olhava pra minha história e falava, meu Deus, que piada é essa? Por quê? E aí quando a gente tem uma dor, a gente questiona muito a Deus. A gente questiona. E eu questionava a Deus assim, qual é, meu Deus, a pior coisa que um pai faz a um filho? Quando aquele filho é ruim, mas sabe aquele filho ruim? Ruim. O que um pai faz? Deserda o filho. E esse era o meu questionamento para Deus. Por quê? Eu sou tão ruim assim, a ponto do Senhor me deserdar, porque esses filhos são herança. E eu ali, né, nas madrugadas chorando, pensando, meu Deus, por quê? E essa era a lente que eu olhava para o meu problema. Essa era a lente que eu olhava para o que o meu Deus estava fazendo comigo. Poxa, me deserdar, eu sou muito ruim. E esse projeto que eu tenho no Instagram, que chama pequeninhos.nh, podem seguir, viu, pessoal?
ele veio como um processo de cura. Quando eu entendi que, dentro dos meus questionamentos, eu falava: meu Deus, eu amo criança. Eu sei tanto sobre criança. Eu poderia abençoar tanto uma criança sendo mãe. E nesse momento, meu consultório já estava com a agenda cheia. E eu já não conseguia mais atender mais crianças. E eu amava aquilo ali. Eu me satisfazia na maternidade, cuidando daquelas crianças também, ajudando esses pais. E estava pequeno, porque a dor era muito grande. Foi quando eu criei esse projeto para poder realmente compartilhar tudo que eu entendia que era importante para a vida das crianças. O que eu queria fazer com os meus filhos. Se eu tiver filhos, que é o que eu creio que ainda vai acontecer. Tudo que eu entendo que é importante para a vida de uma criança, eu coloquei ali. E quem me conhece, né, os meus amigos aí, sabem que eu não falo sobre isso. Eu não falo sobre essa dor. Até o momento que eu criei esse projeto. Porque ali começou a minha cura. Porque Deus me mostrou que, se eu tenho tanto a oferecer para as crianças, por que reter para mim? Por que reter esse conhecimento que pode mudar uma geração? E foi nisso que esse foi o meu desejo, de transformar vidas. E Deus me mostrou, dentro daquelas orações, né, que eu precisava expor isso para as pessoas. Que não importa se Ele me der agora, se Ele me der daqui 10 anos, ou se Ele não me der. Mas eu precisava abençoar vidas. Eu precisava fazer a diferença na vida dessas crianças. E desde aquele momento que eu comecei a compartilhar, hoje eu já falo, nem chorei. Eu já falo sobre isso, porque isso foi um processo de cura. E eu vejo que isso tem muito a ver com todas as pessoas que o Kaiser trouxe para esse evento aqui. Cada um de nós tem as suas próprias dores. Cada um de nós tem a sua própria história de sofrimento. A gente não passa nessa vida sem sofrer. Mas a gente pode transformar a nossa dor para abençoar o outro. A gente não pode reter o amor, reter o serviço de compartilhar. E isso que a gente tem que entender, é isso que eu vejo na generosidade Kaiser Arrai fazendo com todos vocês, comigo, com todos nós que já fomos alvo da bênção a partir deles. Transformar a sua história de vida, a sua dor, para abençoar outras pessoas. E é nesse momento, quando você serve, quando você se doa, independente do que vai te acontecer, que Deus te abençoa com a paz que excede todo entendimento. É isso que eu posso dizer a vocês, que é uma paz que excede todo entendimento. E o que eu quero entregar aqui para vocês é que tudo que eu falei aqui é muito mais do que uma psicóloga ou neuropsicóloga falando para vocês. É alguém que está falando como se estivesse falando aos filhos. Porque tudo o que eu ainda vou fazer com os meus é o que eu tenho falado para vocês e é o que eu falo aqui para vocês. Porque quando a vida do seu filho for transformada pela sua vida, pela forma que você lida com ele, eu sei que tem um pedacinho de mim ali na sua história. E nós vamos transformar uma geração de crianças fortes, porque tem pais fortes, porque tem pais que se espremem como um limão para dar o melhor, não só financeiramente, mas melhor de si, melhor do seu caráter, melhor da sua índole, que muda os seus hábitos em favor da sua herança, que são os seus filhos. Então entenda que tudo
tudo isso não é apenas um conteúdo de alguém que quer dizer para vocês, olha, façam isso porque a psicologia diz assim. Mas realmente é de alguém que sabe que tudo isso vai modificar uma vida de uma criança e pode transformar. Sabe aquele passado que você gostaria que ele não tivesse acontecido? Você pode fazer ele se tornar real na vida dos seus filhos. Essa é a sua principal missão. Fale em todas as outras, mas não fale nessa. E para isso, estude, se capacite, para que você entregue o melhor. E o que eu quero que vocês entendam que aqui não é uma filha deserdada que está falando mais. O que eu pude, a partir do momento que eu agi, entendam isso. Quando a gente sofre, a gente vai melhorar no que a gente chama de ativação comportamental. É no movimento. Não adianta eu ficar sofrendo parada, eu preciso mover. Eu preciso agir mesmo não querendo. Eu preciso me deitar, amar o meu marido mesmo não querendo, porque é fazendo que eu vou ter vontade. Como a pastora Ângela falou, faça sem vontade, faça. E foi muitas vezes ali no Pequeninhos, né, em algum post, eu chorava, mas eu postava. E aí eu recebi um recadinho de uma mãe: nossa, você me ajudou tanto, estava com tanta dificuldade com meu filho. E aí eu ressignifiquei o que era maternidade para mim. Aqui então não é uma filha que não entende porque está sendo deserdada de um pai, mas é uma mãe que entende que não importa se Deus não me der 1 ou 2 filhos, mas eu sei que Ele me deu milhões através do que Ele vai compartilhar e fazer na minha vida. E é isso que eu quero fazer. Traumas, dores, são patologias da memória. E quando a gente sofre, a gente fica pensando nisso. Então, ressignifique, dê um novo significado para a sua dor. E a minha foi transformada. E eu posso dizer para vocês que quero muito ser mãe e acredito muito nisso. Mas se Ele não der, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo bom. Eu não sei o que você vai alcançar na sua vida. Eu não sei se você vai chegar no nível de sucesso que o Kaiser tem. Mas o que eu posso dizer é, continue tentando. Continue tentando dia após dia. Porque Deus vai te abençoar. Pode até não ser financeiramente, mas Ele vai continuar sendo Deus bom. E Ele vai te dizer, a minha graça te basta. A minha graça te basta. E é uma paz que excede a todo entendimento. E talvez, dentro da nossa dor, Deus vai nos usar. E eu tenho a certeza absoluta que eu vou maternar muitas crianças. Pelo conhecimento, por passar para vocês transformação. Eu sei que vocês vão transformar a vida das crianças. E eu sei que vocês vão lembrar de mim em alguma forma que vocês estão lidando com o filho de vocês. E eu vou estar ali. Como mãe também. É isso. Preparem para a maior missão da vida de vocês. Que é os filhos de vocês. E não se esqueçam, guardem disso.
que quem está falando aqui com vocês é alguém que tudo que eu falei aqui é o que eu sei que vai mudar a vida de uma criança. É uma mãe falando para um filho. E uma mãe sempre faz o melhor. É isso que eu quero entregar aqui para vocês. O meu melhor. O melhor de toda uma vida de dedicação de estudo, de toda uma vida de atender criança de 8 às 8, de trabalhar comportamentos, de modificar os pensamentos de uma criança para que ela seja forte. E eu quero terminar com essa frase que eu amo aqui. Podem colocá-la, por favor. É mais fácil construir crianças fortes do que reparar adultos quebrados. Quem vai construir crianças fortes aqui? Nós vamos construir uma geração forte, uma geração que adora o Senhor, uma geração que obedece a sua palavra, uma geração que ama o próximo, mas através das nossas vidas. E é isso que eu te chamo, para que de mãos dadas nós possamos caminhar juntos nessa missão que é tão difícil, mas é a mais importante das suas vidas. É mais fácil construir crianças fortes do que reparar adultos quebrados. Eu só falei que é mais difícil, não é impossível reparar adultos quebrados. Não é impossível. Você procure ajuda se você precisa. A sua vida pode mudar. Eu só estou dizendo que é mais difícil. Por isso que a gente vai construir crianças fortes. É isso que eu quero, é isso que eu convido a vocês a fazerem junto comigo. Muito obrigada, gente. Como é bom ouvir um especialista, né, gente? Eu e a Rai tava ali derretendo ali, ouvindo a Natália. Como é bom ouvir um especialista, né? O que eu quero dizer para vocês rapidamente, antes da Rai contar a história dela aqui. O que eu quero dizer para vocês rapidamente? Quando Deus chamou Noé e mandou ele construir uma arca, qual era a profissão de Noé? Ele era o melhor barqueiro que existia? Ele era o melhor... o quê? Ele era um soldado. E você sabe por que ele era um soldado? Sabe por que Deus chamou um soldado e mandou ele construir aquele barco gigante, aquela arca? Porque se ele tivesse chamado um especialista, o especialista ia falar assim: não, não dá certo não, vai tombar, vai cair, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então tem coisas, gente, que a especialidade, tem coisas que aos olhos do homem a gente olha e vê, a gente fala assim: ah, talvez isso aqui não vai, ou ah, tem tudo isso para poder dar errado, ou isso aqui não vai fazer isso, vai aquilo. E uma coisa eu quero dizer para vocês: eu tenho cada dia mais buscado me tornar um especialista, mas um especialista em Deus. E na minha busca por me tornar um especialista em Deus, eu aprendi uma coisa, algumas coisinhas com Ele, alguns truques que Ele me passou. Algumas coisas que Ele me passou, dentre delas o poder da palavra, o poder daquilo que nós falamos, daquilo que nós declaramos, daquilo que nós visualizamos, tá? E muito antes de tudo isso ter acontecido, muitas vezes Deus nos permite passar por algo para nos preparar. Ele nos permite passar pelos desertos porque Ele vai nos usar naquela área. Então Ele permitiu que a Natália passasse por onde que ela passou, pelo deserto que ela passou, para poder usar ela
com a experiência dela na nossa família, na sua família e na família dela, sim. Natália, a partir de hoje, você está proibida de dizer se ele não me der. Não existe essa opção no vocabulário de Deus. Não existe se ele não me der. Quando pelo amor de Deus, não deixa ela falar mais se ele não me der. Ele já deu, ele já deu, ele já deu, não tem se ele não me der. Nunca, nunca libere da sua boca a palavra que o inimigo vai pegar e vai usar contra você. Nunca libere, gente, ninguém, nunca. Ele já te deu, Natália, você sabe muito bem disso. Você é a melhor mãe de todas, você sabe disso. E você vai ser a melhor mãe dos seus também. Em nome de Jesus. Gente, vocês estão gostando? Faz barulho aí, dá luzes, quero ver luzes. Boa noite, gente. De tudo que eu compartilhei com vocês até agora, eu vou compartilhar o que eu tenho mais de valor, tá? Minha melhor parte aqui. Então, gente, minha esposa, escolhida por Deus, Ele que escolheu para mim, minha amada esposa. Muita luzes, muita buzina aí, gente. Receba a Raia e contar a história dela. Bom, pessoal, se em algum momento eu me emocionar ou chorar, esse choro hoje, ele não é de tristeza mais. Ele é de gratidão a Deus por tamanho cuidado com a minha vida. Eu vou resumir um pouco, né, de tudo. A minha história, ela foi marcada por rejeição. Meu pai biológico, eu não conheci. Cada dia era um. E foi marcada por rejeição. Eu morei com a minha avó até 5 anos de idade. Então, todas as lembranças que eu tenho da minha infância são com a minha avó. E aí eu fui morar com a minha mãe. Eu tive um padrasto, né, que nunca deixou faltar nada. Mas não era um pai carinhoso, não por culpa dele, mas pela criação que ele teve. E eu sempre questionei e eu queria entender e saber de onde eu vim. E o que eu ouvia da minha mãe era assim: o seu pai, ele mandou te matar. Ele não queria que eu tivesse você. E eu também tentei te matar e eu tentei te abortar, porque eu queria um menino e não uma menina. E quando eu soube que era uma menina, eu tentei te abortar. Mas Deus tinha propósito na minha vida. E aí eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Babá. Logo depois, empregada doméstica. Com muito orgulho. Tenho muito orgulho de contar isso. Tenho muito orgulho da minha história. E eu trabalhei desde muito cedo. E eu lembro que com 11 anos de idade, quando eu chegava em casa, eu não entendia o motivo. Eu entrava no portão, a minha mãe já começava: chegou a vagabunda. Que é uma vagabunda? E que não sei o quê.
E essas palavras assim que marcaram. E aí foi nascendo, né? Foi a carência, né? Uma das coisas que a rejeição nos traz. E eu muito carente, não tinha relacionamento com a minha mãe. O biológico, eu não sei quem é. E foi marcada por rejeição. E aí eu fui trabalhando, comecei a namorar. Eu lembro que eu namorei por volta de 2 anos e eu praticamente obriguei ele a se casar comigo. Eu casei pelos motivos errados. Eu casei para me sair de casa, para me ter paz, porque a minha casa era um inferno. E aí, claro, esse relacionamento não deu certo, porque, como eu disse, eu casei pelos motivos errados. E aí, eu nasci, né, em um lar cristão, fui batizada aos 18 anos. E a minha mãe sempre me manteve muito presa. Então, quando eu separei, eu caí no mundão. E aí, nesse meu mundão aí, né, vivendo no mundão, conhecendo as coisas que até então eu não conhecia, eu conheci uma pessoa. E dessa pessoa, mais uma vez, eu também fui largada. Com 2 semanas de gestação, eu fui largada. Mais uma vez, largada. E sabe o que Satanás, que o diabo falava todo o tempo no meu ouvido? Você não vai ser feliz. Você não nasceu para ser feliz. Esquece isso. Esquece. Você não nasceu para ser feliz. Isso não é para você. Esquece isso. E o tempo todo era isso. Eu não sabia até então a minha real paternidade. Eu não sabia o quão amada eu era por Deus. Quão preciosa eu era por Deus. Eu não sabia o meu papel de filha, porque eu nunca exerci esse papel. Eu fui ter assim, uma referência mesmo de pai, de afeto, né, do meu sogro, o Eli, que é meu pai, que foi a referência hoje que eu tenho de pai. E então, grávida de 2 semanas, largada, eu pensei, falei, o que eu vou fazer? Grávida? Minha vida agora realmente acabou. E sim, passou pela minha cabeça a hipótese de fazer um aborto. Falei, eu vou abortar, porque como que eu vou criar essa criança sozinha? Eu não tenho estrutura nenhuma, eu não tenho ninguém. Porque eu saí muito cedo de casa, eu não tinha estrutura familiar. Só quem não teve estrutura familiar sabe exatamente do que eu estou falando. Sabe a falta que faz uma estrutura familiar. Isso que a Natália falou aqui é de uma importância tão grande. A estrutura familiar muda a vida da gente. Se você pegar a história de uma pessoa que tem estrutura familiar, com mãe, com pai, de afeto, de tempo, e pegar a história de uma pessoa que não sabe que é o pai, que teve uma estrutura familiar toda bagunçada, você vai ver que a história é completamente diferente. E aí, foi que Deus escreveu uma nova história na minha vida. O Kaiser, eu chamo de X, só eu que posso chamar de X, viu, gente? Ele veio como resposta de oração. Eu estava grávida, ele foi o primeiro a saber. Ele estava comigo, ele estava viajando. E eu falei com ele assim, olha, eu acho que agora eu estou grávida e, né, eu pensei, ele não vai, agora ele vai falar tchau, Rai, porque não há a menor possibilidade da gente ficar junto. E eu ia entender. E aí, então, Deus me surpreendeu e começou a escrever uma nova história na minha vida. E aí, gente,
Ele virou para mim e falou assim: olha, nada do que eu tinha te falado mudou. Porque eu vou assumir você, eu vou assumir sua filha, e nada mudou. Os meus sentimentos por você não mudou. Tem uma coisa que eu sempre admirei nele, mesmo antes dele ter essa condição financeira que tem hoje: coração. Ele sempre teve um coração aberto, generoso. Ele nem tinha essa condição financeira e ele já ajudava assim muito, porque o coração dele sempre foi generoso. E aí ele me assumiu e mesmo assim ficaram muitas dúvidas na minha cabeça. Como não ficaria dúvidas na minha cabeça de uma pessoa que foi rejeitada tantas vezes, de uma pessoa que não sabia o que era amor de verdade, de uma pessoa que só levou pancadas. E eu fui, passar um tempo em Divino, a minha cidade natal é lá. E ninguém sabia que eu estava grávida, a não ser eu, ele e a minha mãe. E aí eu fui fazer a unha, e lá eu encontro uma senhora, que se Deus quiser, eu ainda vou encontrar com ela. E ela falou comigo assim: olha, Rai, deixa eu te falar uma coisa. Estou muito incomodada, Deus está mandando eu te falar. Você está grávida. Na hora eu, meu Deus, como é que essa mulher sabe que eu estou grávida? E aí ela falou: mas você não está com o pai da sua filha. Mas eu tenho um recado de Deus para a sua vida. Deus manda eu te falar que nada vai te faltar. Que nada vai faltar para sua filha. E que você vai ser muito feliz. E que Deus vai escrever uma nova história na sua vida a partir de hoje. E foi isso que Deus fez na minha vida. Deus reescreveu a minha história. E aí eu fui entendendo até então, assim, eu não tinha noção do quanto eu era amada por Deus. Se você que está aqui hoje passou pela mesma coisa que eu passei, se você teve a sua vida marcada pela rejeição, eu quero te dizer que você é amado, que você é precioso, que você foi projetado pelo Senhor. Não acredite. Não acredite nas mentiras que Satanás vai colocar no seu ouvido, assim como colocou no meu ouvido um dia. Porque são várias mentiras. Você não vai ser nada, você vai ser sim, porque você é filho amado de Deus. Você foi projetado por Ele. E você foi projetado para ser feliz, não importa se o seu pai te deixou. Porque a palavra fala que ainda que o seu pai te deixe, que a sua mãe te deixe, que o nosso Deus, Ele nunca vai nos deixar. Que você se sinta amado, amada por este Deus. Porque é este Deus que a gente serve.